É um prazer mais uma vez estarmos reunidos para podermos realizar o Evangelho Online. É um evangelho que tem o intuito de trazer um pouco de esperança, um pouco de informação e de acalento à alma humana. Como fazemos sempre, pedimos aos companheiros que estão do outro lado, que se tiverem à disposição, possam nos acompanhar também com o próprio Evangelho Online. Colocamos um copo com água, pedindo aos amigos espirituais que possam fluidificar e que essa água sirva como um bom medicamento para nós que iremos beber. Na tarde de hoje, temos os companheiros Tiago Souza e Raquel Soares, ambos do Leopoldo Cirne. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos fazer a prece inicial e convidar o nosso companheiro Tiago para proferi-la. Então vamos nos concentrar no amado Mestre Jesus. Divino Mestre, primeiramente te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a luz necessária para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Te rogamos o auxílio dos bons irmãos espirituais que possam nos instruir no estudo de hoje para melhor aprendermos os ensinamentos aqui ministrados. E te rogamos, abençoa todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós iremos hoje abordar o capítulo 28, a terceira parte, Preces por Outrem, em especial por um agonizante. São os itens 57 e 58. Iremos nos deter mais no prefácio, porque entendemos que esta é uma forma de trazer mais instrução acerca da prece. A prece nós iremos lê-la e comentá-la mais rapidamente no final. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode dizer-se que nesse momento o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa às vezes essa passagem para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se prenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que o prendem à terra, e nada tem de dolorosos os seus últimos momentos. Apenas um fio liga, então, a alma ao corpo, enquanto que, no outro caso, profundas raízes a conservam presa a este. Em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. Ver adiante Preces pelos Doentes, também o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, o passamento. Nós gostaríamos já de começar com relação ao desenlace. Eu já convido a nossa companheira Raquel para falar um pouco sobre isso, porque deixa muito claro nesse prefácio que não existe um desencarne igualzinho ao outro. Não existe um desencarne igualzinho ao outro. Existem situações e situações em que o desenlace se dá de forma mais abrupta ou de forma mais lenta, mais programada. Então, cabe à equipe espiritual que acompanha o espírito, onde já está programado o desencarne desta pessoa e que vem responsável para proceder com o desligamento do corpo, proceder de forma mais rápida ou de forma mais lenta, desligando todos os pontos que unem o espírito daquele corpo carnal que irá se findar. Então, existem sim aqueles processos que se iniciam mais lentamente e podem ser feitos aos pouquinhos, como a gente sente o formigamento dos pés, dos membros externos, e aí até o desgaste final, aquele último desligamento do ponto vital. E existem aqueles em que ocorrem acidentes muito abruptos, em que a misericórdia divina não permite que o espírito sofra tanto numa situação de acidentes, de violência, de brutalidade, onde a espiritualidade está incumbida
de retirar o espírito, de resgatar aquele espírito e levá-lo para o mundo espiritual de uma forma mais rápida. Tiago, explorando mais um pouquinho, o Evangelho no prefácio diz: é penosa às vezes essa passagem para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho essa passagem. Então, a alma, ela é ligada ao corpo, molécula a molécula, né, através do perispírito. Então, dependendo da evolução moral do espírito, vai determinar se essa separação vai ser mais lenta ou mais rápida. E também da força que tem essas conexões. Porque vamos imaginar que elas são pontos de ligação. O espírito, a alma, com seu perispírito, está ligado ao corpo ponto a ponto. E aí, no momento que vai chegando o fim da vida desse espírito, esses pontos vão se desfazendo, vão se soltando. E aí, para alguns espíritos que são mais evoluídos moralmente e que tiveram uma vida voltada para o bem, no momento da morte, quase já se tem concluído todo o processo de separação. Fica apenas alguns pontos que se rompem com a última batida do coração, né? Mas para aqueles irmãos que ainda estão muito ligados aos bens materiais, às paixões, às sensualidades, etc., esses irmãos ainda estão muito ligados ao corpo físico. Essa ligação ainda é muito forte. E aí o que acontece? Muitas vezes, nesse momento que é chegada a morte, ainda está muito forte essa ligação. E aí é difícil, a cada ponto que se solta, o espírito sente, aquela alma sente muitas vezes porque não quer deixar o corpo, né? E aí se apega àquele corpo, muitas vezes também por não conhecer a existência da vida futura, né? Que muitos não estão preparados para isso, e aí acreditam que a morte é o encerramento de tudo. Encerrou, não tem mais nada após a morte. E aí se apegam a isso para não querer partir, né? E aí a importância que vamos ter aí da prece, de inspirar a esse irmão a seguir sua viagem, porque a vida continua, né? O prefácio cita um trecho do livro Céu e Inferno que gostaríamos de compartilhar com os nossos amigos. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Porque, e aí eu deixo aos nossos companheiros um comentário, porque o problema maior, entendemos que não é a morte para os que não são espíritas ou para o desenlace ou desencarne para nós espíritas, mas é justamente a passagem, o que está nos aguardando no porvir. E mesmo nós espíritas, nós temos essa interrogação, por mais certeza de sabermos que existem as colônias espirituais, que existem os amigos espirituais nos aguardando, mas sempre fica aquela interrogação: será que eu fiz tudo como deveria? Raquel. É comum do ser humano, ao aproximar-se do desencarne, da morte, sentir esse medo do que virá depois. Será que eu vou para um bom lugar? Será que eu vou para um lugar ruim de sofrimento? Ou ser acometido pelos remorsos, né? A gente começa a rememorar o que fez na vida, o que sofreu, o que causou principalmente, e a gente começa a querer se apegar porque ainda está sentindo remorso e tem medo de uma situação desesperadora após a morte. Mesmo os espíritos que creem na vida após a morte temem o que virá depois, porque começam a refletir sobre o que fez na vida. E aqueles que não conhecem ou não acreditam na vida após a morte, na vida espiritual, eles têm um medo de que tudo se acabe, de que há um céu ou um inferno permanentes que possa condicioná-los a uma eternidade de sofrimento ou de gozos. Então, o homem próximo à morte, ele se apega à matéria com medos, com remorsos, com sentimentos de culpa, com a recusa em transpor a vida material para a vida
espiritual. Então, esse processo ele se dificulta um pouco, porque o Tiago falou muito bem, né? A partir do momento em que o espírito começa a se prender ao corpo, esse desligamento se torna mais difícil. E aí a eficácia dessa prece, para que a gente consiga auxiliar as equipes espirituais que estão ali responsáveis pelo processo de desencarne, para que eles possam proceder todos os mecanismos necessários para esse desligamento. E aí vem aquela coisa, né, Tiago e Valquíria, será que é certo eu rezar para que a pessoa morra? Nossa, né? Como é isso? Aquelas pessoas, familiares, amigos, as pessoas próximas que se encontram ali, se encontram no dilema de rezar por aquele agonizante e podem se sentir até mesmo culpados. Olha como a culpa, o remorso acompanha a humanidade, né? A compreensão de que o tempo é o tempo de Deus para todas as coisas nos isenta um pouco, nos livra e nos consola de que orar por aquele que está em agonia, em sofrimento, né? Pedir aos bons espíritos o auxílio, o amparo para aquele ser humano que está finalizando a sua jornada terrena, é um bálsamo, é um consolo, é um alívio para eles, né? E que não há nenhum tipo de culpa moral por rezar porque aquela pessoa está morrendo ou desejar que aquela pessoa está morrendo. E dentro desse seu pensamento, o próprio livro Céu e Inferno nos diz: ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderiam suavizá-la. Tiago, quando nós lemos, e às vezes as pessoas acreditam que por estarem em uma condição financeira melhor, talvez tenha um lugar melhor reservado na vida futura. Uhum. E este momento de agonia é um momento de agonia para todos e que, como um amigo meu diz, caixão não tem gaveta. Uhum. Então, essa prece, sim, vem muito suavizar. E eu queria muito que você comentasse um pouco sobre isso. Então, essa prece, ela vai auxiliar a esse irmão que está agonizante, né, está prestes a fazer a passagem para a vida espiritual, servindo como um passe espiritual, né? A prece ela vai exercer esse papel, um magnetizador espiritual para aquele irmão, balsamizante, auxiliando essa separação do corpo com o espírito, né? Inclusive nesse capítulo que Kardec menciona, do livro Céu e Inferno, que é o capítulo 1, só para a gente reafirmar para os nossos amigos, é o capítulo 1, segunda parte, capítulo 1, o passamento. No último parágrafo desse capítulo diz o seguinte, que a prece é uma magnetização espiritual e provoca a desagregação mais rápida do fluido perispiritual, pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, né? Porque nesse transe ele entra em uma espécie de torpor, nesse momento de agonia, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, sugerir-lhe o arrependimento, único meio de abreviar os seus sofrimentos, né? Então veja a importância da prece e a condução da prece para inspirar aquele irmão que está prestes a desencarnar, que ele se arrependa de algum mal que ele possa ter feito e também que ele não tenha esse medo que muitas vezes a gente tem do que o que é que nos espera, né? Até mesmo nós espíritas, como a Valquíria mencionou, o que nos espera quando partirmos, né? Vamos ser recebidos por irmãos espirituais ou vamos estar lá nas regiões umbralinas sofrendo, etc. O importante é a gente ter a humildade e a submissão a Deus, porque Deus é bom e justo. Então, se Ele é bom, Ele não quer o mal de nenhum de seus filhos. E se Ele é justo, Ele também não vai querer nenhum sofrimento que não nos seja merecido, né? Então, isso é importante para a gente aceitar essa passagem com resignação e com paciência, né? Ok? E essa questão do entorpecimento é muito bom a nós destacarmos nesse evangelho de hoje, porque existem criaturas que têm um entorpecimento
bem menor, que foi o caso de Allan Kardec. Desencarnou no horário, pouco tempo depois, poucas horas depois, já estava dando comunicação e dizendo, olha, é tudo do jeito que nós estávamos estudando, é tudo verdade, estamos no caminho certo. Mas existem outras criaturas que se mantêm tão presas à matéria que elas acreditam que ainda estão encarnadas, sofrendo das mesmas situações que vivenciavam enquanto estavam encarnadas, frio, fome. E essa prece, aí eu deixo para vocês, e esta prece, ela ajuda a envolver a criatura não só com esse bálsamo que traz calma, mas também como um esclarecimento nos momentos finais que ligam o espírito à matéria. Raquel? Exatamente. Como vocês vêm falando, do bálsamo, do passe magnetizador, né, que acalma aquele espírito, ele vem trazendo benefícios para aquele irmão na hora dos momentos finais, na hora da morte. Tanto pode ser para aquela melhora súbita, às vezes em casos em que é necessário que haja uma melhora súbita para que aquele espírito recomponha um pouco momentaneamente a sua consciência e consiga então rever, né, e rogar a Deus a sua misericórdia, ou rever, ou conseguir até pedir perdão, né? Existem pessoas que têm a cura da saúde, chamada cura da saúde, em que ela consegue ainda ver por os últimos momentos os seus familiares e se reconciliar com eles. É a melhora da morte que chamam. É a melhora da morte, isso. Então, tanto essa prece pode ajudar nesse fortalecimento momentâneo, como pode também auxiliar esse espírito a aceitar a passagem. Kardec diz no Livro dos Espíritos que 1 minuto de dor livra o espírito de anos de sofrimento. Então, se nós começamos a compreender que há um tempo certo, pré-determinado para todas as coisas e que ninguém interfere nisso, que nosso trabalho é de auxiliar no consolo, no amparo a esse irmão, através da prece, da nossa oração, do nosso desejo de que ele encontre um mundo melhor, uma condição melhor, que ele encontre forças e coragem para essa caminhada, a passagem desse irmão ou dessa irmã fica um pouco mais suave, a gente consegue magnetizar energias que possam inspirá-la a aceitar a passagem. E essas amarras que dizem aqui no livro do Evangelho, nesse tema, se tornam então fios mais fáceis de serem desligados e proporcionando menos baques ao corpo físico, menos espasmos ao corpo físico no momento do desenlace. Torna-se uma passagem um pouco mais serena, né? Você gostaria de acrescentar, Tiago? Não, tá tranquilo. O livro O Céu e o Inferno, ele continua dizendo: à proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Eu me lembro, e eu vou deixar o comentário para vocês, que um dos livros de André Luiz conta o desencarne de um espírita, de um católico e de um protestante. E que os três foram encaminhados para o nosso lar, quer dizer, num estágio anterior ao nosso lar. Só que a única diferença do espírita para os outros é porque ele entendia onde estava o que estava acontecendo. E foi um questionamento que foi feito, mas como podem os três estarem ali? Então, o que nos candidata a estarmos mais serenos, ou esse torpor demorar mais em nós, são os bons atos, as boas atitudes que nós fizemos. Exato. Então, né, a passagem para o plano espiritual, né, o que vai depender de em que situação estaremos é justamente o que é que fizemos de bom, né, ou de ruim também. Né? É importante que, se a gente faz um mal para o próximo, a gente vai precisar reparar esse erro, esse mal. E aí vem a questão que a gente vai precisar passar por uma situação para provar que superamos que resolvemos esse mal cometido.
E se a gente faz coisas boas, a caridade, o amor, a fraternidade, etc., vai nos evoluir, nos trazer a paz de espírito, né? Vai nos aproximar do Mestre Jesus, e assim a gente vai evoluindo e vai conseguindo alcançar moradas maiores no plano espiritual, né? Eu digo moradas no sentido de patamar vibratório que a gente vai estar, né? Quanto menos evoluído a gente vai estar próximo à crosta terrestre, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai alçando patamares maiores. Ok? Ok. Quer completar alguma coisa? Não, é só falar sobre a distância entre o conhecimento e a moralidade. Você falou, né, na passagem do livro de André Luiz, sobre a chegada no mundo espiritual, de um espírito, de um católico, de uma pessoa de pouco conhecimento do mundo espiritual. E aí me fez lembrar que o conhecimento, ele não necessariamente está ligado, né, na mesma altura da moralidade. O conhecimento nos dá as ferramentas, mas se nós não praticamos, nós não nos transformamos, nós não modificamos a nossa moralidade de uma moralidade inferior, comportamentos, costumes e crenças de cunho inferior, como as nossas fraquezas, as nossas ligações com a ira, com a raiva, a inveja, o ódio, o orgulho, para uma moralidade superior, onde nós construímos então as virtudes. E é essa moralidade superior, a fraternidade, a bondade, a tolerância, a paciência, o amor ao próximo, é que vai nos conduzir também a uma morte mais serena, sabendo da vida, que a vida foi boa, que as nossas ações foram boas, que nós cumprimos a nossa missão da melhor forma possível no planeta e que o nosso futuro esperamos que seja um melhor também. E o nosso futuro acaba sendo melhor porque nós somos acolhidos, nós somos amparados, esclarecidos, recebidos no mundo espiritual de uma forma mais suave. Nós caminhamos agora para a nossa prece. Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno, para volver ao mundo dos espíritos sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-lo em paz, e que sobre ela se estenda a tua misericórdia. Bons espíritos que a acompanhastes na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dá-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos, porque lhe cumpre passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe reste, ou que momentaneamente lhe advenham. Dirigi o meu pensamento a fim de que atue de modo a tomar menos penoso para ela o trabalho de separação, a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança. E nós vamos fazer alguns apontamentos com relação a essa prece. No começo ele nos diz: Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno, para volver ao mundo dos espíritos sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-lo em paz, e que sobre ela se estenda a tua misericórdia. Tiago, é muito interessante porque nós acreditamos, e por isso que muitos se apegam ainda à vida material, que tudo está contido aqui na terra, mas que bem destacado no início da prece, nos traz que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, né? Eu costumo dizer que a gente vem à Terra fazer um vestibular, né? A verdadeira morada nossa é no plano espiritual. Lá nós aprendemos, trabalhamos, aprendemos com os instrutores superiores, vamos absorvendo esses aprendizados, né? Como o André Luiz traz no livro Nosso Lar, ele trabalhando lá na colônia, né? Varrendo, depois auxiliando, depois escrevendo, trazendo essas mensagens da vida no mundo espiritual, através da coletânea. E aí, lá é a nossa morada. Aqui a gente presta um vestibular, é para mostrar que passamos, que aprendemos realmente a lição, né? E isso causa realmente uma certa ilusão de que aqui é a verdadeira vida,
né? A gente não é um corpo que tem um espírito, na verdade a gente é um espírito que está temporariamente utilizando-se de um corpo como instrumento, né? Esse é o ponto-chave. E aí aqui é onde a gente vai, através dos nossas afinidades, juntar amigos, famílias, aprender, trabalhar a ideia de que a humanidade é nossa irmã, né? Todos nós somos irmãos, como Cristo nos ensinou, e assim a gente vai provando que estamos passando pelas lições que aprendemos, né? Até voltar para o plano espiritual, aprendermos novamente, etc., e voltarmos a reencarnar quantas vezes necessitamos para nos tornar perfeitos, né? E aqui também na prece nos diz: inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restem, ou que momentaneamente lhe advenham. Aqui nós vemos muito bem marcado com relação à prece e à nossa vida, que sempre há um último minuto em nossas vidas materiais que podem nos ajudar a ter um entendimento e até modificarmos de atitude. Sempre estamos aprendendo e exercitando esse aprendizado. Exatamente. Desde o primeiro momento que chegamos ao planeta Terra até o último momento antes do nosso desligamento final, todos os momentos são de aprendizado e de recomposição de erros em acertos. Então, quando nós fazemos uma prece, pedimos aos bons espíritos que nos inspirem, né, para que a gente se arrependa, para que a gente relembre algum momento infeliz de nossa passagem terrena, né? Ou fazermos as pazes com esse passado. Exatamente, fazermos as pazes, aceitarmos o que não podemos mais corrigir ou nos reconciliarmos, pelo menos em pensamento, com Deus, uma vez que a pessoa a quem fizemos mal ou que nos fez mal não está mais presente. Nós conseguimos, através da prece, emanar boas energias, rogar o auxílio dos bons espíritos, para que esse momento de libertação, de reconciliação interior daquele espírito aconteça, para que ele saia com o coração menos pesado, com o coração mais livre, com a consciência mais tranquila em relação a tudo o que fez na Terra. Como o Tiago falou, o nosso mundo real é o mundo espiritual. É lá que nós vamos aprender, inclusive com os nossos erros, para depois voltar em nova prova e colocar isso em ação novamente. E por fim, a prece encerra mostrando o nosso contributo, nós que estamos vinculados a essa criatura que vai desencarnar, que o nosso pensamento não seja um pensamento de tristeza, mas um pensamento de amor que envolva esse que está desencarnando, para que ele possa sentir menos pesado esse momento, porque o desencarnar já não é algo que nós queremos fazer. Ninguém quer desencarnar, todos nós procuramos prorrogar esse período que aqui estamos. E ainda mais sabermos que estamos deixando na retaguarda alguém que vai sofrer muito a nossa ausência, isso torna mais penoso ainda. Com esse evangelho, companheiros, nós gostaríamos de trazer um pouco de lenitivo aos corações humanos. Sabemos que meia hora não traz todas as respostas que nós sabemos que os senhores que estão do outro lado gostariam de ter, mas que pelo menos esse prefácio e essa prece possa ajudar um pouco a aliviar a dor que nesse momento os senhores possam estar vivenciando. Gostaríamos de convidar a nossa companheira Raquel para a prece de encerramento. Pois não. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus Pai de divina bondade. Pai amado, obrigado por tudo que somos, por tudo que temos, todas as oportunidades que nos são dadas para evoluirmos, crescermos e caminharmos para assim chegarmos a Ti. Abençoa todos os irmãos que nos acompanham nesse Evangelho. Que essa luz bendita do esclarecimento e da consolação possa chegar a todas as pessoas que necessitam. Que possamos, a partir do estudo e da prática dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, conseguirmos aclarar a nossa ignorância, abrandar o nosso coração, praticarmos o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade. Que sejamos todos juntos
um só rebanho do nosso Mestre Jesus, do nosso Pastor Maior. Que os bons espíritos que nos acompanham, nos guiam e nos intuem, possam colocar nessas águas o fluido necessário que nos energiza, nos harmoniza, para que possamos ser beneficiados com as boas energias do universo na água fluidificada neste momento. Aos bons espíritos rogamos a Deus amor, força e coragem para seguir essa jornada do mundo espiritual à nossa verdadeira pátria. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que fiquemos em paz.